Olá, meus amigos, tudo bem? Então vamos retomar aí o estudo do direito penal, as questões envolvendo consumação e tentativa. Então nós vimos na aula anterior o iter criminis, que é o itinerário do crime, aquele percurso que o agente deve percorrer para aperfeiçoar o crime. Vimos as fases, né, do iter criminis, a cogitação, preparação, a execução e, por fim, a consumação. Lembrando que o exaurimento não faz parte aí das fases do iter criminis e que a cogitação jamais, em hipótese alguma, é punida. Na fase de preparação, a regra geral é que ela não é punida, mas nós temos a exceção de se punir a preparação quando ela constitui crime autônomo. Então esse é um ponto muito importante para que vocês estudem e memorizem. Não esqueçam disso. Preparação, em regra, no Brasil não é punida, salvo algumas exceções que nós vimos na aula anterior, como crime de associação criminosa, petrechos para falsificação de moeda, terrorismo e por aí vai, né? Então, são algumas exceções nas quais os atos preparatórios, ou seja, aquele momento no qual os agentes estão reunindo condições para executar o crime, né? Essa possibilidade já passa a ser punida, porque o Estado procura se antecipar aí à consumação, evitando a consumação do crime, tá? Então, a preparação é muito importante estudar. Na fase de execução, aí, na qual o agente ingressa realmente no percurso do tipo penal, né? Ele começa a executar o núcleo do tipo e vai passando ali pelos elementos que estão descritos em cada tipo penal. O exemplo do furto sempre é muito bom, porque a gente consegue ver as palavrinhas, né? Subtrair é o verbo para si, para outra, em coisa alheia, móvel, que são as elementares, como nós já vimos na estrutura do tipo, o estudo do tipo penal, são as elementares. Então a gente vai percorrendo por esses elementos até que ele alcança, né, o grande objetivo, né, que é o resultado, e aí o crime se aperfeiçoa, o crime está consumado. E se houver algum momento para além disso, aí nós chamamos de exaurimento, como por exemplo a venda da coisa que foi subtraída, né? A troca, enfim. Esse ato ele já não constitui mais o itinerário do crime original, porque ele é considerado um mero exaurimento, um mero post-factum impunível. Tá? Isso é, fazendo só um grande resumo para vocês, é mais ou menos isso. E hoje nós vamos analisar aí o crime tentado, né? O crime tentado, na verdade, a tentativa de crime aí, beleza? Então, olha só, disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a previsão legal, né, do crime tentado é o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Então, olha só, ele é tentado quando, olha lá, iniciada a execução, ou seja, a terceira fase do iter criminis, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Salinho, o que é isso? Circunstâncias externas ao agente, foge do controle do agente. Ele quer prosseguir, mas não pode. Né? Então, ele quer prosseguir, mas não pode. As circunstâncias alheias são circunstâncias que estão fora, como o próprio termo indica, circundam, né? Elas estão fora os limites de vontade, de desejo, de motivação do agente. Então, por exemplo, quando alguém está praticando um roubo, ali apontando a arma para a vítima, de repente passa uma viatura da polícia militar ou civil, e aí os policiais abordam e interrompem a execução. Essa situação, né, da má sorte, vamos colocar assim, desse agente agressor, desse criminoso, foi que uma viatura da polícia estava passando. Ou alguém que está invadindo uma casa para subtração e o vizinho
observa essa situação e começa a gritar, pedir por socorro, né? Ou um animal, um cachorro dentro da casa, o invasor não contava com isso e acaba tendo que interromper ali a execução do crime por circunstância alheia à vontade dele. Fora, guardem isso. Isso é um elemento muito importante. É um elemento muito importante para a configuração da tentativa e para que a gente faça a distinção mais adiante de alguns outros institutos que nós vamos estudar relacionados à ideia de tentativa. Então, circunstância alheia é a circunstância externa, é aquilo que foge à vontade do agente, ultrapassa o limite de controle do agente, é algo que surge de maneira inesperada e acaba interrompendo o ato ou os atos de execução. Então, isso é fundamental entender. E aí nós temos uma questão aqui, que é a seguinte, o correto é crime de tentativa ou tentativa de crime? Né? Isso aí é uma questão de terminologia. Crime de tentativa ou tentativa de crime? Olha só a sutileza. Será que existe um crime de tentativa? Existe um crime de estupro, um crime de furto, um crime de roubo? Existe um crime de tentativa? Ou o correto é dizer tentativa de crime? Olha lá, olha só. Aqui está a explicação. A tentativa, por si só, ela não constitui um crime sui generis. Ela é com pena autônoma, enfim. Então, nós não temos que falar num crime de tentativa, né? Porque o correto é tentar a execução de um crime específico. Nós não temos no nosso sistema, dentro do Código Penal, e vocês podem procurar, um crime de tentativa. Nós vamos ver alguma exceção mais adiante, mas nós não temos o crime de tentativa como definição própria, né? Olha, este crime é um crime de tentativa. E sim, tentativa eventual de um crime que está descrito no Código. Então, a tentativa de roubo, tentativa de furto, tentativa de estupro, tentativa de falsificação de documento, tentativa de estelionato, entenderam? E por aí vai. Então, e nós vamos ver também que existem crimes que não cabe a tentativa, né? Não é, nem todo crime pode ser tentado, nós vamos ver isso mais adiante. O que importa aqui é essa nomenclatura, é essa terminologia. Nós não podemos falar crime de tentativa, porque ele não constitui de forma autônoma, né? Ele não constitui de forma autônoma um tipo penal. Ele é como nós estamos vendo ali o artigo 14, ele tem que ser conjugado a um crime para configurar a tentativa. A tentativa de roubo, eu vou pegar o artigo 157 conjugado com 14 e aí nós vamos ter a tentativa de roubo. Legal? Então olha só, ela é uma norma de extensão temporal, tá vendo? Norma de extensão temporal, o que significa isso? É exatamente o que eu acabei de dizer, ela não se constitui de maneira autônoma, ela precisa ser conjugada com outro tipo penal para nós falarmos aí na tentativa de crime. Então, como que eu vou definir, como eu vou indicar numa petição, né, como promotor, por exemplo, a tentativa de estupro? Ora, vocês amanhã fazendo uma prova para promotoria ou já como promotores, ou numa peça, vocês vão indicar o seguinte: é a conjugação do artigo 213 com o artigo 14, seu segundo. Então, lá no final da peça, ante o exposto, denuncio, né, denúncia é a petição inicial da ação penal, denuncio fulano de tal pelo artigo 213, conjugado com o artigo 14, inciso segundo, com o artigo 14, inciso segundo. Tá bem? Compreendemos até aqui? Legal. Então, seguindo aí. Olha só, aí nós temos a conceituação. A tentativa é o início de execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vamos entender? Quando ele está dizendo o início da execução, nós temos que olhar o quê? Que nós já estudamos, o iter criminis, olha só. Então a gente fala em cogitação, a gente fala em preparação, até cogitação e preparação, a gente não pode falar no quê? Em tentativa.
Porque a tentativa ela só começa a se configurar quando nós ingressamos na fase de execução do crime. Então a tentativa é um mínimo, é um início de execução de um crime que somente não vai chegar até o final, somente não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, para a configuração da tentativa, eu tenho que ter um mínimo de execução. Eu tenho que, pelo menos, ingressar na fase de execução, para que essa execução seja interrompida por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, nós poderíamos simplificar dizendo o seguinte, que a tentativa é uma interrupção na execução. A tentativa é uma interrupção da fase de execução, sempre por um motivo alheio, externo à vontade do agente. A tentativa é, portanto, uma interrupção na fase de execução por uma circunstância que ultrapassa a vontade do agente. Aqui nós temos o quê? Sinônimos que vocês podem encontrar para a tentativa aí na doutrina, muitas vezes numa sentença, numa petição, numa peça. Então é muito comum chamar a tentativa de conatus, ou então de crime imperfeito, ou então de crime incompleto, né? Justamente por que imperfeito, por que incompleto? Imperfeito porque ele não se aperfeiçoa, ele não alcança a fase de execução, né? Ele não se aperfeiçoa, ele não alcança a fase de consumação. Daí a imperfeição, né? Porque para ser perfeito, nós já vimos, ele precisa percorrer as 4 fases do iter criminis. E por que incompleto? Olha só, justamente porque não percorre as 4 fases do iter criminis. Não alcança a consumação, é interrompido na fase de execução, né? Então, a tentativa é uma execução interrompida. A tentativa nada mais é do que uma execução interrompida. E quais são os elementos caracterizadores aí do crime tentado ou da tentativa? O que nós precisamos observar para dizer o seguinte, olha, realmente houve a tentativa. Início da execução, tá vendo? Eu tenho que ingressar na fase de execução, senão não há o que falar em tentativa. Olha só, a consumação, ou seja, eu não ingresso na fase de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, como nós já vimos. Esses 2 elementos eles estão muito evidentes ali na previsão legal e na definição do crime. E alguns doutrinadores, né, como Luiz Flávio Gomes, Flávio Monteiro de Barros, Kleber Masson e por aí vai, consideram também um terceiro elemento, que é o dolo de consumação. Então eu também teria que aferir, verificar que o agente tinha de fato a intenção de consumar, levar até o final. Lembrando, né, que dolo é a vontade livre e consciente dirigida a um resultado. Então, toda vez que alguém põe em prática a execução de um crime, toda vez que coloca em curso a execução do crime, né, a gente precisa analisar aí o dolo de consumação, né, o dolo de consumação. Tá? Então ele tem a intenção, ele tem o objetivo de consumar. É por isso que se fala, não cabe tentativa em crime culposo, justamente por causa deste elemento aqui, que é o dolo de consumação. Nós vamos ver mais adiante quais crimes não permitem a tentativa, e aí a gente volta a falar disso. Tá? Então só no primeiro momento aqui, esses 3 elementos aqui, esses 3 requisitos devem ser verificados para nós falarmos em tentativa. Início da execução, início pelo menos da execução, e aí nós vamos ver mais adiante qual é esse gradiente, né, do início, em que momento a gente vai olhar para a interrupção e como é que se calcula a pena disso. A consumação não pode acontecer por circunstâncias externas, guardem isso. Quero prosseguir, mas não posso. Quero prosseguir, mas não posso. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Quero prosseguir, mas não tenho como. Tá? Não posso. E por fim,
a questão do dolo de consumação, a vontade livre e consciente dirigida ao resultado, dirigida a alcançar a consumação. Vontade livre e consciente dirigida à consumação. Então tá aqui, ó. Dolo de tentativa é igual a dolo de consumação, né? Olha lá. Crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade, ó, alheia ao dolo do agente. Tá? Então, sempre a execução é interrompida por um fator externo à vontade do agente, por isso nós vamos falar em tentativa, é a interrupção da execução. O Rogério Sanches, né, ele ainda considera o seguinte, ó, ele fala que a gente deveria considerar o resultado não realizado, porém possível de se realizar. Então teria que se analisar aí a possibilidade de se alcançar o resultado como um elemento do crime tentado ou da tentativa. A possibilidade de se alcançar de fato o resultado. Né? Para ele, se o resultado era impossível de se alcançar, não há o que se falar em tentativa, né? Ou crime tentado. Legal? Tudo bem aqui então os elementos? Beleza, vamos seguir. Natureza jurídica. Olha só, isso aqui é muito interessante. O artigo 14 não goza de autonomia. Então, o artigo 14 ele não é autônomo, ele sempre é subsidiário, ele é uma norma de extensão. Como nós vimos há pouco, não há crime de tentativa, né? Não há essa autonomia, não há. Abram, por favor, né? Vou sugerir que façam isso. Abram agora o código, procura lá no artigo 157 e veja se vocês encontram na descrição do roubo, né, algum parágrafo, algum inciso, alguma linha que fala da tentativa. Tempo, vamos lá, procurem. Tic-tac, tic-tac. Vou dar um tempo aí para vocês procurarem. Dá uma olhadinha aí, vê se tem. Procurem, dá uma olhadinha. Procura aí. Ou no furto, ou no estupro, procurem. Se existe alguma linha, algum inciso, algum parágrafo que fala da tentativa. Não, doutores, vocês não vão encontrar, justamente por quê? Porque para que eu possa falar na tentativa do crime A, B, C ou D, eu preciso conjugar aquele tipo penal do crime A, B, C ou D, furto, roubo, estupro, etc., com o artigo 14. Então ele é uma norma de extensão. Ele exige, né, a execução de um tipo penal incriminador. Ele tem que ser conjugado com o tipo penal incriminador. Olha só, tentativa de furto é o artigo 155 mais o artigo 14, inciso 2º. Tá? Então, se eu estiver fazendo a descrição técnica desse crime, é como se fosse uma codificação para quem está lendo, né? Olha só, é o artigo 155 combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Quando eu falo artigo tal, né, do crime tal, combinado com o artigo 14, eu estou indicando para o leitor, eu estou indicando para o jurista que está lendo aquilo, seja o advogado, o juiz, o promotor, defensor, não importa, para qualquer operador do direito é uma codificação. Eu estou indicando desta forma aqui, ó, que o crime ele não alcançou a consumação, que ele é um crime tentado. Então sempre eu faço a combinação, da norma do 150 do crime principal aí, furto, roubo, estelionato, estupro, enfim, né, falsificações, com o artigo 14, o próprio homicídio, né, tentativa de homicídio, tentativa de lesão corporal, tentativa de aborto, né, tudo isso pode ser interrompida a execução. Imagine que alguém está com uma faca para atingir a vítima e outra pessoa interrompe, impede, né, avança sobre o agressor e impede que ele alcance o resultado. Imagine que durante as manobras ali de interrupção da gestação, alguém ingresse no consultório, na clínica onde essas manobras estão sendo executadas e interrompa ali o profissional de fazê-lo, né?
Então, imagine que alguém pretende atingir a integridade física de uma outra pessoa, artigo 129 do Código Penal, e alguém interrompa isso. Então, é assim que funciona. O artigo 14, ele é uma norma, né, é chamada norma de adequação típica por subordinação, olha lá, mediata ou por extensão. Então, o artigo 14, ele é sempre subordinado, mediato ou de extensão ao tipo principal, né? Ele é uma norma de extensão temporal, né? Ele indica que houve interrupção na execução. Estamos bem, meus amigos? Nós chegamos aqui aos primeiros 20 minutos, então eu vou interromper e a gente volta já já para o segundo bloco da aula sobre crime tentado. Até mais!